Glórias a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez juntos para aprendermos da palavra de Deus. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, é só clicar nesse nomezinho vermelho que aparece embaixo do vídeo e acione também o sininho para receber todas as minhas notificações. Todas as manhãs eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para nós aprendermos da palavra do nosso Deus. Meu amigo e minha amiga, nós precisamos estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra que eu trago hoje se encontra lá em Romanos. Romanos no capítulo 14, versículo 22, que diz assim, ó: Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Glórias a Deus, nós vemos aqui que diante de certas situações onde há dúvida sobre o fato de ser pecado ou não, a Bíblia nos orienta a seguir as nossas próprias convicções. Significa o quê? Irmãos, tem pessoas que assim, ó, tem pessoas que elas vão para igrejas onde tem doutrinas, onde elas são doutrinadas a seguir aquela doutrina. Por quê? Porque se ela for para uma igreja mais assim um pouco liberal, onde ela, por exemplo, ela possa, não estou dizendo pecar, mas se divertir. Por exemplo, lembra que Davi dançou quando a arca vinha? Tem muita gente que muitas vezes estão na igreja, ela é um pouco mais liberal. Ela, por exemplo, numa festa, para que você possa entender, numa festa de casamento, às vezes está saindo uma música, um louvor, um tipo de forró, isso, aquilo, outro, e muitas vezes ela quer dançar um pouquinho. Um exemplo que eu estou dando, entendeu? Ela está fazendo aquilo ali, mas ela está fazendo independente da sua fé, porque ela crê em Deus. Mas ela está apenas se divertindo naquele momento, não é sempre que aquela pessoa faz isso. E muitas vezes as pessoas condenam ela pela atitude que muitas vezes ela está fazendo. Outra coisa, tem pessoas que vai para a praia e ela não põe um biquíni, põe um short, põe a parte de cima, mas já tem outros irmãos e irmãs que põem sunga, que põem biquíni. E se muitas vezes ela tira uma foto, né, e põe nas redes sociais, não a mostrando o corpo inteiro, mas a mostrando só meio corpo, as pessoas já começam a julgar. Então, a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Se nós temos fé, que nós venhamos ter, como o texto está falando, em ti mesmo, isso é, em nós mesmos. Aquilo que muitas vezes nós fazemos não nos vai nos condenar. Vocês estão entendendo isso? Porque tem muitas pessoas que julgam as pessoas, né? Eu lembro que comigo uma vez, eu estava lá na praia e fui comprar uma tapioca, né? A fila estava grande, eu fiquei ali, e essa pessoa que estava vendendo tapioca, ela também, pelo porte dela, o conversar dela, nós começamos a conversar, ela também é crente em Cristo Jesus. E o que aconteceu? Aí nós conversando tal, aí entramos sem querer nesse assunto. E ela falou, então, tá vendo a minha filha? A filha dela estava de short e de topinho. Aí falou, outro dia um irmão veio falar comigo, por que minha filha estava daquele jeito? Que ela teria que trabalhar de vestido, certo? E não ficar com o cabelo amarrado, cabelo solto. Aí eu falei, não, mas isso aí não tem nada a ver, moça. As pessoas ficam julgando as pessoas pela aparência. Porque ela estava no trabalho dela, na praia, pensa no sol quente. A pessoa está toda vestida, mas ela está trabalhando, isso não está afetando a fé dela. Agora a pessoa que está vendo uma pessoa e ela está julgando aquela pessoa. E nós não podemos julgar, irmãos. Então, a Bíblia, ela nos orienta a seguir a nossa própria convicção e escolher não fazer aquilo que não aprovamos. Nós não aprovamos o pecado, mas muitas vezes nós pecamos sem querer, né? Uma palavra, um pensamento ruim, entendeu? Mas nós precisamos o quê? É estar com fé
em Cristo Jesus. Ó. Muitas vezes a nossa fé é provada. E como a nossa fé é provada? Muitas vezes a nossa fé é provada quando nós estamos só, aonde não tem ninguém que nos está vendo. Por exemplo, a pessoa vai para uma cidade, não conhece ninguém, ela está sozinha ali. Se ela for fazer algo, ela vai fazer. Se ela for fazer algo de errado, ela vai fazer. Por quê? Porque não tem ninguém que ela conheça. Mas aos olhos de Deus, ela não vai escapar. Então, e o que Deus espera de nós? É que possamos andar segundo a sua vontade e segundo a nossa consciência, para que desta forma sejamos pessoas bem-aventuradas. Irmãos, é saber andar nesse mundo, é saber viver, é saber andar com sabedoria. Entendeu? É isso que nós temos que entender, porque a palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Nós precisamos nos policiar nós mesmos. Eu não sei o que você está fazendo, você não sabe o que eu estou fazendo, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Então, se você, por exemplo, se você que é crente, você não vai parar num bar para sentar para tomar um refrigerante, você sozinho, não, porque se você toma um refrigerante, principalmente um Guaraná, você pede um Guaraná ou uma tubaína e coloca no copo, um irmão vê, acha que você está tomando o quê? Cerveja. Entendeu? Então tem certos ambientes que nós não devemos parar, né, para conversar ou fazer alguma coisa. Tem certos ambientes assim, porque as pessoas veem e já vai julgando, então nós não podemos julgar. Então nós temos que ter fé que em Cristo Jesus, aquilo que você faz não te condena. Não é verdade? É isso que nós temos que ter esse entendimento. Então, meu amado, Jesus é alegria, é de você ter prazer em estar na presença dele, é de você adorar, glorificar e exaltar a ele com a sua própria vida. Então procure andar retamente na presença do Senhor, não vá se previr de algo que muitas vezes pode frustrar a sua vida, porque nós temos que se alegrar no Senhor, é se alegrar no Senhor, é viver a alegria do Senhor, porque a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, querido? Eu quero orar por você, Pai. Obrigado pela tua palavra, que nós possamos realmente crer e entender que o Senhor quer o melhor para nós e que nós possamos te glorificar e te exaltar através da nossa vida. Senhor, abençoa os teus filhos, crendo na vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome